Vamos fazer as coisas com calma, devagarinho, você vai aos pouquinhos. Quando você for ver, pá, você chegou lá, entendeu? Oi gente, tudo bem? Eu sou a Georgia, sou designer de interiores e paisagista e hoje eu vim falar da minha vida. E hoje é sobre algo que eu gosto muito, que eu já falei muito nesse canal, que é sustentabilidade. Como a gente pode começar a ser sustentável. Bom, primeiro acho que é bom explicar o que é a sustentabilidade, né? A sustentabilidade em si, ela é a sobrevivência. A gente precisa falar de como a gente precisa preservar o ambiente que a gente tá e se preservar e preservar os outros ao nosso redor para que, de fato, a nossa existência no mundo seja sustentável e para que a gente possa permitir que a nossa espécie continue se propagando pelo mundo. E aí a gente vai entrar em alguns aspectos da sustentabilidade que a gente precisa considerar, que é o econômico, o social e o ambiental. E aí a gente tem algumas coisas legais pra gente exemplificar. Por exemplo, se você mora num apartamento, que ele é muito legal, você tem uma ótima vida lá, ele é um apartamento de altíssima qualidade. Só que o aluguel dele é tão grande que você não consegue pagar ele só com o dinheiro que você ganha. Você acaba fazendo uma dívida todo mês para pagar o seu aluguel. Basicamente, esse apartamento ele não é sustentável para você, porque ele está te prejudicando. E de muitas formas a gente pode pensar em sustentabilidade dessa forma. A gente precisa ser sustentável para a gente preservar a nossa qualidade de vida, para a gente preservar o nosso habitat. Seja buscando coisas que sejam economicamente viáveis, ou seja, que gastem menos combustível, que gastem menos energia e que gastem menos dinheiro, ou mesmo procurando coisas que sejam sustentáveis no aspecto ambiental, que seja, por exemplo, não apoiar uma indústria que polui, ou então comprar objetos que sejam feitos com materiais que são melhores para o meio ambiente. E uma coisa que a maioria das pessoas acaba esquecendo é que a sustentabilidade tem sim um aspecto social, e ela pensa sim nos seres humanos. Então, por esse lado, a gente deveria pensar em comprar coisas que não tenham sido feitas por indústrias que usam de um trabalho precário, tenham empregados que estejam em situações análogas à escrava, e até mesmo podemos pensar em indústrias que se situaram em um lugar e acabaram prejudicando os moradores locais. Então, tudo isso é sustentabilidade. Só que são muitos aspectos, são muitas coisas, e ninguém sabe todas essas coisas de uma vez só, ninguém aprende de uma vez só, e ninguém começa a ser sustentável, tipo, da noite pro dia, vira a pessoa sustentável do ano. E eu acho que isso é uma coisa que é muito importante a gente conversar, porque as pessoas apreciam muito aquele aspecto hollywoodiano da epifania que faz com que você mude completamente a sua vida. E isso não existe. Esse negócio de, ai, eu encontrei a luz e agora eu vou ser uma pessoa 100% sustentável a partir deste momento. Isso é uma daquelas coisas que é muito bonita de se ver, tá? É muito romântico, mas que não é a realidade. E por mais que eu até conheça algumas pessoas que fizeram coisas bruscas muito rapidamente, como por exemplo, eu paro de fumar agora, jogou fora e nunca mais fumou, a maioria das pessoas precisa de processos para conseguir mudar seus hábitos. Eu, pelo menos, preciso. Então eu vou explicar pra vocês como é que foi esse meu processo, tá? E onde é que eu tô desse processo. Como eu já falei pra vocês, eu comecei reduzindo meu consumo, porque eu era uma pessoa muito consumista. E na verdade foi uma vez que eu vi na televisão, eu não lembro exatamente aonde foi que eu vi, se foi num documentário chamado Minimalism, que é da Netflix, ou se foi em algum outro lugar, mas eu lembro que eu vi alguém falando que mais legal do que você reduzir o seu descarte de lixo ou separar o seu lixo era você simplesmente não consumir. E aí a gente põe a mão na consciência nessas horas e a gente fica pensando a quantidade de coisa que a gente realmente não precisa ter, que a gente não precisa comprar. E foi isso que eu comecei a fazer, eu comecei a reduzir meu consumo. Conforme eu reduzi o meu consumo, eu fiquei muito mais esperta na hora que eu tava comprando as coisas, tá? Eu comecei a analisar mais o que tinha em cada coisa,
como aquela coisa era feita, quem era a empresa que estava por trás dela. Isso acabou ajudando muito a buscar por empresas, fornecedores que sejam mais sustentáveis também. Isso é uma coisa bem legal. Depois disso, eu resolvi que eu queria reduzir o meu consumo de ultraprocessados. E isso foi muito fácil para mim, porque eu tinha um problema de gastrite muito grande e eu realmente precisava reduzir algumas coisas. Eu cortei refrigerante, eu cortei suco de caixinha, às vezes eu ainda tomo uma Fanta uva daquela pequenininha, porque tipo, eu amo de paixão. Eu comecei a dar uma olhada no tipo de coisa que eu tava consumindo e eu reduzi muito esses ultraprocessados, tá? Salgadinhos, essas coisas, existem opções que são mais sustentáveis. Existem opções, por exemplo, de batata frita que não envolvem passar por uma indústria imensa e ser regado a 50 mil químicos. Existe essa opção. E você eliminar os ultraprocessados não só é um aspecto sustentável para o mundo, porque você está consumindo coisas que são menos industrializadas, mas também é uma coisa boa para sua saúde, porque, sinceramente, a gente nem sabe o que a gente está comendo com esses produtos. Depois dos processados foi a questão dos orgânicos, tá? Eu comecei a tentar comprar mais coisas orgânicas, que tivessem menos químicos, né? E isso também é muito interessante porque ele não é só uma coisa boa para sua saúde, mas ele também é bom para as nossas lavouras, para todos os nossos biomas, e é muito bom para os insetos, que são muito importantes para o nosso habitat. Apesar da gente ter nojo deles e achar que eles são feios, esses bichinhos, eles são muito importantes. Os polinizadores, eles têm sofrido muito, principalmente as abelhas. Vocês veem por aí em tudo quanto é lugar falando abelhas estão em extinção e não sei o que, blá blá blá. Exatamente por causa disso. Todos esses produtos químicos que são jogados na lavoura, eles acabam prejudicando todos os polinizadores também. E aí eu também comecei a buscar comer animais mais felizes, tá? E aí, quando eu falo comer animais mais felizes, é um pouco complexo, mas o que eu quero dizer é que você tá escolhendo um ovo e uma carne de uma galinha, um frango que foram criados livres, que não foram criados em gaiola. A gente começa a consumir só aquilo que vem do bicho adulto, esse tipo de coisa. Gostaria de virar vegetariana? Gostaria. Tenho essa força de vontade? Ainda não. Mas como eu disse, é tudo um processo. Enfim, aí eu resolvi que eu queria reduzir o meu consumo de plástico. Foi uma coisa que pra mim era bem importante. Então, a primeira coisa que eu fiz foi comprar talheres que não eram descartáveis para eu carregar pra cima e pra baixo, dentro do estojinho. Ainda foi uma compra que eu super me diverti fazendo, porque eu fui na Liberdade passear. Obviamente que isso foi antes da pandemia. E também comprei um copo, que é um copo retrátil, que ele fica desse tamanho assim, eu coloco ele na bolsa, é maravilha, e aí eu só bebo água daquele copo. Assim você acaba reduzindo todos os descartáveis que você poderia encontrar no seu caminho, no dia a dia, andando por aí. E aí eu também comecei a buscar coisas como plástico vegetal, que é biodegradável, e tem algumas embalagens hoje em dia que são feitas disso. Eu comprei algumas embalagens de silicone para usar na cozinha e substituir o plástico filme e substituir o saquinho de plástico. Eu comecei a consumir produtos sólidos para lavar o meu cabelo, então shampoo e condicionador sólido, porque aí não tem plástico. E eu achei muito legal, funcionou muito bem pro meu cabelo, super recomendo. E isso tudo foi feito em um processo, tá? Isso tudo foi feito tipo ao longo do tempo, não foi uma coisa mágica que de repente eu falei, vou fazer tudo. Eu tô nesse desenvolvimento há uns 4 anos, mais ou menos. Conforme eu vou fazendo essas coisas, aos poucos, eu vou me adaptando com uma coisa, essa coisa vira normal pra mim, e aí eu falo, pronto, qual que é o meu próximo desafio? Qual que é a próxima coisa que eu vou fazer? E aí eu me habituo com essa coisa, e aí eu passo pra uma próxima. Então eu acho que esse processo ele é muito mais natural pra gente, ele é muito mais fácil de se fazer do que a gente resolver que vai virar a Greta Thunberg da noite pro dia. E é como eu falei, eu tô longe do ideal, tá? Eu não sou perfeita, eu ainda faço coisas que eu não gostaria de fazer, mas aos poucos a gente vai mudando os nossos hábitos e a gente vai fazendo com que tudo isso fique mais fácil e com que as coisas, essas mudanças todas, fiquem palatáveis. Porque essa que é a questão, se você mudar tudo de uma vez, você não vai conseguir fazer, você vai se frustrar e você vai desistir. No final das contas, é muito mais interessante você fazer uma coisa pequenininha do que você não fazer nada. E quando eu falo pra você ir fazendo as coisas aos poucos, começa pelo mais fácil mesmo. O pessoal sempre fala assim, não, porque na hora de fazer prova você tem que começar pelo mais fácil. Então, você começa pelo mais fácil na sua vida também, principalmente quando for falar de sustentabilidade.
sustentabilidade. Por quê? Se você começar pelo mais difícil e você se frustrar, é capaz que você não queira fazer mais nada também. Eu sempre recomendo, escolhe uma coisa, foca nessa coisa, faz essa coisa, tá? E inclusive quando eu tava falando de resolução de ano novo, era exatamente sobre isso que eu tava falando. Você toma essa decisão ali no começo do ano, chegou no final do ano, você conseguiu fazer ela, você já se habituou com ela, e agora você tá pronto pra fazer mais uma resolução de ano novo. Não é a coisa mais fácil do mundo, tá? Eu não tô nem tentando passar essa ideia de que é a coisa mais fácil do mundo. Então, vamos pensar, qual que vai ser o seu primeiro passo? O que é fácil pra você fazer? Vamos supor que o seu primeiro passo vai ser separar o seu lixo entre reciclável e orgânico. Aqui em São Paulo é muito fácil a gente fazer isso porque existe uma coleta seletiva, a gente tem processo de reciclagem que já está implementado na nossa cidade e inclusive a gente tem o caminhão de lixo que passa para pegar o reciclável. Mas em alguns lugares eu sei que não é sempre assim. Agora, uma coisa que é muito interessante do Brasil é que nós somos o maior reciclador de alumínio do mundo por causa dos catadores de lixo. Então, mesmo que você não tenha um projeto de coleta seletiva no teu bairro ou na tua cidade, você pode separar o seu lixo porque você vai estar facilitando a vida dessas pessoas. É uma realidade muito cruel que a gente tenha pessoas que tenham que sobreviver de vasculhar o lixo dos outros. O mínimo que eu acho que a gente pode fazer é fazer com que fique mais fácil esse trabalho para elas. Agora, se você já faz isso, se você já tem essa coleta seletiva, o que é que você vai fazer agora? Qual que é a sua próxima opção? Você é uma pessoa que compra muito ou você quase não compra? Porque se você quase não compra, essa questão de reduzir o consumo talvez não seja tão interessante para você. Talvez seja interessante você pensar em alguma outra coisinha. Como é que é o teu consumo de ultraprocessados aí na sua casa? Ou então, como é que é o seu consumo de água? Como é que é o seu consumo de energia? Você fica deixando a luz acesa para tudo quanto é lado? Essas coisas também são escolhas sustentáveis, tá? Esses hábitos também são hábitos que você pode mudar em prol da sustentabilidade. Então, acho que é isso que eu tenho para falar para vocês hoje, gente. Busquem aquela uma coisa que vocês acham que vocês conseguem fazer. Depois que vocês conseguirem fazer ela, vocês vão estar mais confiantes e aí vocês podem fazer mais outra, mais outra, mais outra, mais outra. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida comigo, vocês sempre podem mandar uma mensagem aqui embaixo. Eu vou ter o maior prazer em responder para vocês. Vou ter o maior prazer em conversar com vocês um pouco mais sobre as minhas experiências tentando fazer uma ou outra dessas coisas. Então, se vocês quiserem, é só perguntar também. E se vocês gostaram desse vídeo, vocês curtam, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal. Mas eu quero especificamente que vocês me contem quais são as atitudes sustentáveis que vocês resolveram tomar nos últimos tempos e se elas deram certo ou não, tá? Então, contem pra mim aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em ler. Eu adoro bater um papo. Bom, gente, é isso. Fiquem em casa, se possível, porque o bicho tá pegando lá fora ultimamente. Curtam aí mais uns vídeos, sei lá, arranjem hobbies dentro de casa, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.